E aí, turminha, tudo bem com vocês? Viram meu gol do Neymar aí? Pois é, antes de começar a aula, tô brincando um pouquinho com o meu FIFA e hoje a aula será sobre esportes, esportes eletrônicos. Vamos lá então? Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês já viram, nossa aula de hoje será sobre videogames, sobre jogos eletrônicos ou, como se diz, esportes. E você sabe o que significa esportes? O nome vem do inglês que se chama Electronic Sports ou, bem fácil de traduzir, esportes eletrônicos. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a história desses jogos, sobre como iniciou até os dias de hoje e quais são os principais jogos que estão aí hoje à nossa disposição. Tanto aqui no PlayStation, como no Xbox ou qualquer outro console, mas até mesmo no celular de vocês, que eu sei que vocês jogam bastante jogos no celular, bastante jogos mobile. Bom, o primeiro, pessoal, vocês sabiam que o primeiro videogame, o primeiro torneio de videogame surgiu lá em 1972 na faculdade de Stanford. Era um joguinho meio que de espaçonave, um joguinho especial, mas reuniu uma galera e eles estavam disputando um campeonato onde o ganhador ganhava uma coleção de revista antiga. Mas olha só, né, pessoal, que interessante. Isso era 50 anos atrás. Hoje já evoluiu bastante. Hoje os torneios são de outra maneira. Mas até a gente chegar nos dias de hoje, nesses torneios online, nesses torneios que todo mundo acompanha, vamos pegar um pouquinho esse meio aí e eu quero contar pra vocês como foi a minha experiência nos jogos. Até porque eu sou muito fã de videogame, eu jogo desde criancinha e eu quero passar isso pra vocês. Bom, desde então, os primeiros videogames, os primeiros torneios lá nos anos 70, aconteceu muita coisa entre hoje e aquela época lá. O primeiro videogame que se tornou popular, que as pessoas começaram a ter em casa, foi o Atari. Perguntei pro seu pai, pra sua mãe, pro tio, quem não conhece o jogo, o videogame do Atari? Era um videogame muito antigo, chegou aqui no Brasil mais ou menos no final dos anos 80 e era um joguinho com gráfico bem comum. Não era assim uma realidade, assim que nem nos dias de hoje, que tu vê os personagens de forma muito real. O Atari era muito simples, mas na época era muito legal, porque fazia diversão de muita criança e muito adolescente. Depois começa mais ou menos a minha história com os jogos, porque nos anos 90 chegou aqui no Brasil o Super Nintendo e era muito legal, revolucionou toda a história dos games. Sabe por quê? Porque começou a mudar as imagens, o gráfico dos jogos foram outros e foi muito mais divertido. Tem um jogo que foi um dos primeiros que eu joguei, que foi o Mario, Super Mario. E o Mario é conhecido até hoje, né? Hoje nos videogames da Nintendo, Nintendo Wii, tem um outro Nintendo aí, que é a última geração dele, e o Mario ainda está presente. Mas na época era um joguinho que, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que o Mario tinha que correr, tinha que entrar nos canos, tinha que salvar a princesa, aí tinha o Yoshi, e era muito legal. Era bem colorido, tinha um monte de fase diferente, e isso aí fazia a gente passar o tempo e se divertir bastante. Ainda no Super Nintendo, teve um jogo que era de futebol e esse jogo é muito, muito importante na história, inclusive, do FIFA 20, que é esse aqui que está rolando aqui na tela aqui. O nome desse futebol era Superstar Soccer. Esse jogo, pessoal, vocês sabiam que foi o primeiro jogo de futebol virtual, um jogo de videogame, onde os jogadores eram diferentes. Como assim, professor? Assim, ó. Por exemplo, um jogador que tinha um cabelo mais escuro,
aparecia o desenho dele com o cabelo mais escuro. O outro que tinha um cabelo amarelo, aparecia um cabelo amarelo. O jogador era baixo, o outro era alto, enfim. E o Superstar Soccer, ele fez essa diferença. Outra curiosidade do Superstar Soccer era que foi também o primeiro jogo de futebol onde os jogadores tinham um número nas costas. Antes disso, os outros jogos de futebol que apareciam, os jogadores eram tudo igual, só era diferente o uniforme. Um jogava de uma cor e o outro jogava de outra. Então o Super Nintendo foi o jogo que revolucionou, que chegou para ficar para todas as crianças e todos os adolescentes na época, onde eu me incluo nessa história também. Depois do Super Nintendo, chegou a geração PlayStation. Hoje, é bem comum jogarmos com PS4, mas na época foi lançado o PlayStation 1 e era muito diferente do Super Nintendo porque os jogos eram muito mais reais, os gráficos eram muito melhores. Uma coisa que chamou muita atenção era que os jogos eram em forma de CD, eram gravados num CD. No Super Nintendo, os jogos eram em fitas, mais ou menos como as fitas antigas de videocassete ou até mesmo as fitas de música. E o PlayStation já mudou tudo isso aí. Fez todos os jogos em CD. Ficava mais fácil de gravar, ficava mais fácil de guardar os jogos em casa e até mesmo o valor não era tão caro quanto algumas fitas. Depois do Play 1, começou a sequência inteira. PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 e hoje dizem que já tem até o PlayStation 5. Eu não sei, eu nunca vi. Se tiver, é lá pro lado do Japão, né? Quem sabe um dia a gente consiga ter o Play 5 também. Outro console muito famoso que chegou depois dos anos 2000 foi o Xbox, que é da marca Microsoft, que todo mundo conhece pelos computadores, e o Xbox chegou o console foi o 360, que ele foi rival, ele foi concorrente do PlayStation 3. Eles eram muito parecidos em quase tudo. Óbvio que a questão física, o modelo era diferente, mas o gráfico e os jogos eram praticamente os mesmos. Hoje, em 2020, nós temos, como eu falei, o PlayStation 4 e o Xbox One, que também são praticamente os mesmos jogos, os mesmos gráficos, a mesma jogabilidade. Só muda a marca, só muda o modelo e alguns detalhes ali de configuração. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos parar de falar de console e vamos falar de celular, de jogos mobile, que eu tenho certeza que no celular de vocês aí tem vários jogos. O mais popular dele, a gente sabe que é o Free Fire, que tem um monte de gente que tem esse jogo no celular, muitos downloads no Brasil e no mundo, e hoje se tornou uma febre mundial. A gente tem finais de campeonatos que nem teve no Brasil agora em novembro de 2019, que reuniu milhares de pessoas no local e mais muita gente assistindo pela internet. Também, pessoal, esses jogos, eles envolvem muito dinheiro. As premiações chegam a milhões de reais, milhões de dólares. Então é uma coisa que tem que ser levado muito a sério. Esses jogos, estilo Free Fire, estão ganhando o cenário mundial, que são os jogos chamados Battle Royale, que são aqueles jogos de sobrevivência, onde a gente é um personagem e a gente está ali no mundo e tem que sobreviver e eliminar os outros adversários. Tem um jogo muito parecido também, que é o Fortnite, né? E eu sei que são tudo a mesma coisa. Começa lá com um personagem dentro de um ônibus que voa. Isso eu nunca tinha visto na minha vida, mas é o jogo. O ônibus está voando e tu te atira de paraquedas e entra no mundo ali. Pra quem gosta, é muito legal. Eu já joguei algumas vezes, mas confesso que não é muito a minha praia. Eu prefiro um jogo mais de futebol, um jogo de basquete, um jogo onde eu me sinta praticando algum esporte. Ou dentro de um campo de futebol, jogando uma final de Champions League, ou numa quadra jogando basquete.
Eu tô jogando aqui um dos jogos mais baixados no mundo inteiro, que é o Candy Crush. Com certeza vocês conhecem. E esse jogo, pessoal, é um jogo que os adultos gostam muito. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém, algum adulto que tem esse jogo baixado no celular. É muito divertido e também é um eSports. As meninas, eu sei que gostam bastante desse jogo. E não só as meninas, né, pessoal, mas todo mundo. Vocês estão vendo que eu gosto muito de jogar e eu aprendi algumas manhas aqui para fazer vários doces e vários brigadeiros dentro do jogo. Outro estilo de jogo são aqueles jogos que a gente faz com movimentos, jogos que a gente interage com o console através de dança, de gestos, e a gente não fica parado, a gente não joga sentado no sofá. Um dos mais conhecidos é o Just Dance, que o jogo vai passar um vídeo com alguns movimentos e o jogador tem que se movimentar conforme a música e conforme o vídeo que está passando na TV. Eu, infelizmente, não tenho o Kinect. Kinect é as câmeras que vai captar o meu movimento. Mas eu ainda quero adquirir porque eu acho muito legal e é muito importante para a gente fazer atividade física. Bom, pessoal, agora que a gente viu um resumo da história dos games e algumas curiosidades, vamos para a nossa atividade da aula de hoje. Eu quero que vocês peguem o caderno e escrevam um texto de mais ou menos umas 10 linhas de como seria o jogo de videogame perfeito para vocês. Ou melhor, vamos imaginar que vocês estão criando um jogo de videogame. E eu quero que vocês escrevam um roteiro. De qual estilo de jogo, de como é que ia ser, se ia ser assim, se ia ser de esporte, se ia ser de luta, se ia ser de tiro. Eu quero que vocês escrevam um enredo. Usem a imaginação de vocês, peguem um pouquinho de cada jogo que vocês gostam e escrevam esse texto aí. Eu tenho certeza que vai sair bastante ideia legal e eu tô louco para ver o que vocês estão imaginando e como seria o jogo ideal de cada um de vocês. Tá certo? Um beijão para todo mundo, fiquem com Deus, boa aula, qualquer coisa vocês sabem que eu tô aqui à disposição, mas enquanto isso, vou terminar de jogar meu FIFA, porque eu tô louco aqui pra fazer mais gols com o Neymar. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau!